Alex, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você comentasse sobre esse placar construído no primeiro tempo, um time bastante modificado, algumas alterações ainda no decorrer da partida que você realizou, e a sua avaliação, claro, principalmente dessa garotada que hoje teve a oportunidade, o Modesto fazendo o primeiro gol dele na equipe principal. Feliz boa noite, né? Feliz pelo resultado, feliz pelos 3 pontos, mas bem consciente de que tem muita coisa para ser ajustado, muita coisa para ser melhorada. Mas hoje a alegria é maior porque muitos desses meninos não tinham jogado, é uma formação que não tinha jogado junto. E o Modesto aproveitou bem a chance dele, fizemos o resultado com o gol dele. O Eugênio mais uma vez entrou e participou bem. Então aquilo que está sendo combinado com o clube de dar essas oportunidades aos meninos, os meninos conseguirem aos poucos irem entendendo o que é jogar na equipe principal, foi alcançado num jogo duro, num jogo complicado. Se nós olharmos a campanha do Concórdia, um time que sofre poucos gols, e hoje nós fizemos 1-0, tivemos a oportunidade de fazer até mais gols. Então realmente é um dia para a gente ficar feliz com o resultado, mas consciente que tem muita coisa para ser ajustada. Alex, boa noite, JP Bianchi da Rádio Guarujá. Parabéns pela vitória. O que mantém da postura do time de hoje para a partida de quarta-feira diante do Retrô? Não, uma coisa tem a ver com a outra. A partida de hoje é uma partida de campeonato. Depois do Concórdia, nós sabíamos que teríamos e temos, né? O Joinville e também a equipe do Criciúma. Nós sabemos que é classificar entre os 8 e a gente, antes do jogo, já estava bem próximo. E quarta-feira não. Quarta-feira é um jogo eliminatório que a gente tem que tomar cuidados redobrados, porque são 90 minutos que define uma classificação à segunda fase. Então realmente não tem nada parecido com o que a gente encontrou hoje aqui. Alex, você já tem definido qual deve ser o goleiro titular na sua cabeça, Igor Bom ou Alexander, caso o Igor viaje e fique à sua disposição para o jogo da Copa do Brasil? Não, eu acabei de ganhar um jogo, cara. Tô rouco, não consigo falar, tô com o corpo todo dolorido. Vamos aproveitar um pouquinho a vitória que nós tivemos. E aí, ao longo do tempo, na hora que tiver que tomar essa decisão, eu e a comissão tomamos. E o mais importante é que, independente do escolhido, o Avaí vai estar bem servido, porque são 2 bons goleiros. Alex, primeiro passo no Campeonato Catarinense foi dado, né? A classificação para as quartas de final. E com muita participação da base nos jogos hoje, Modesto também fazendo o primeiro gol dele como profissional. Base em campo, né? Substituindo a maioria dos titulares. A importância dessa classificação, agora de forma antecipada, e um pouco mais de respiro no restante dessa primeira fase do Catarinense. O primeiro objetivo era estar entre os 8, né? Agora o outro objetivo é estar nas primeiras colocações. A gente sabe o quão duro o quão difícil é enfrentar as equipes fora de casa. Então, mesmo com o regulamento não te dando uma vantagem tão grande, decidir em casa é algo importante. Então, isso é o segundo momento, né? O primeiro momento era essa classificação, foi conseguida. E agora tentar classificar da melhor maneira possível, para que a gente tenha o mínimo de vantagem para a próxima fase e também já imaginando para a sequência. E relacionado aos meninos que estão jogando, eu tenho falado isso desde a primeira entrevista que eu dei. Quando eu converso com o Avaí, a gente sabia das dificuldades que existiriam, principalmente financeira. Existe uma dificuldade grande quando a equipe sai da Série A para a Série B no quesito de dinheiro, né? Então, quando eu chego aqui, tem uma meninada aí da geração nascidos em 2002, no qual o clube aposta, no qual o clube já acompanha algum certo tempo nas categorias menores e agora estourando a idade, se apresentando na equipe de cima. E eles têm aproveitado bem, todos eles têm entrado, se eu não estou enganado, só o Vitão, o zagueiro, que ainda não teve a oportunidade de jogar. O restante, todos eles jogaram e jogaram num bom nível, ajudaram sempre. Então é algo que foi combinado, está sendo bem cumprido. E o mais importante é que as etapas estão sendo vencidas e a gente está conseguindo caminhar como imaginava. Alex, como trabalhar também
a cabeça, o bate-papo desses jogadores mais novos, porque a gente observou ali no começo do jogo alguns passes errados, o torcedor parece que já perde a paciência, né? Aconteceu com o Modesto, depois o Modesto conseguiu entrar no jogo, os laterais também tiveram uma pequena dificuldade quando erraram alguns passes e o torcedor, aquele burburinho na arquibancada. Como trabalhar, né, essa questão junto aos jogadores, você com a experiência também de ex-atleta? E outra pergunta que eu queria também te fazer em relação a finalmente você poder contar com o Vitinho, que era um jogador que você esperava aí também no meio-campo. O Vitinho, vou começar pelo Vitinho, fiquei muito triste quando ele teve a lesão no período de pré-temporada ainda, que é um período importante para o atleta. E quando ele se apresenta bem, ele tem um final de ano muito legal. Ele era uma das surpresas boas no Avaí, que infelizmente teve o descenso. Ele era um atleta que tinha terminado bem, motivado, ele se reapresentou esse ano motivado, treinando muito bem. Num esboço inicial de time ele estava entre os 11 e aí veio a lesão. E com a lesão atrasou um pouquinho o momento dele poder jogar. Hoje ele voltou programado, né, que ele não passasse aqueles 45 minutos para ver como é que ele ia se sentir. Num jogo normal eu não tiraria, porque ele estava fazendo uma boa partida, mas dentro da programação já era para ele sair no intervalo. Então, satisfeito que ele voltou, é mais um jogador que a gente ganha. Espero que ele possa seguir se desenvolvendo, porque realmente tem boas qualidades e tem tudo aí para fazer nesse início, ajudar bastante o Avaí e depois ter uma carreira de muito sucesso. A outra pergunta agora... São os jogadores ali que você começou a pegar no pé. Cara, isso é muito engraçado, porque esses dias eu usei um exemplo do Vinícius Júnior. Eu lembro quando o Vinícius surge no Flamengo, existia muita crítica a respeito da finalização do Vinícius, de como o Vinícius tinha a última bola, de como ele escolhia. E ele era um menino, um potencial absurdo, todos no Flamengo sabiam, nós que estávamos nas categorias menores acompanhávamos e víamos. Só que o torcedor quer aquele mundo ideal, né? No mundo ideal, quando chegou ali no 1 para 1, ele vai definir, que é o que o Vinícius alcançou hoje. E se nós lembrarmos o início do Vinícius Júnior, eu estou falando do Vinícius Júnior porque é um cara fora da curva. Se nós acompanharmos e lembrarmos do Vinícius Júnior no início dele do Real Madrid, em vários momentos foi motivo de chacota, que infelizmente a gente curte muito essa ideia de você fazer chacota, principalmente no meio esportivo, né? Não só no futebol. É difícil ser jogador de futebol, não é fácil, não é simples. E então quando acontece isso eu vejo como uma normalidade, os jogadores vão ter que passar por isso. Eu converso muito sobre isso com eles. Uma palavra que eu uso muito é comportamento. Para você vencer como atleta e jogar num bom nível, você tem que ter comportamentos. E isso faz com que você evolua. Então essa vaia, essa crítica é totalmente normal. Até teve uma brincadeira com um torcedor atrás do banco que ele gritava para mim para eu pôr um centroavante no jogo. Eu disse, mas o menino tá aí, o Modesto está no campo. E aí dei sorte com a brincadeira, porque minutos depois o Modesto acaba fazendo gol. Então eu entendo a reação do torcedor. O torcedor quer sempre o melhor para o seu time. Então quando tem um erro de passe, quando tem um erro de posicionamento, é normal que venha uma crítica, é normal que venha um xingamento. E eles têm que, aos poucos, irem absorvendo isso, entenderem como funciona. E uma coisa que eu digo sempre para eles é o seguinte, no futebol existem 3 formas de ver futebol, né? Vocês da imprensa, o torcedor com o sentimento puro dele de achar que o time dele tem que ganhar sempre, e nós que estamos no dia a dia vendo tudo que acontece em treinamentos, em conversas, em posicionamentos. Então eu acho bem legal que eles passem por isso. São etapas, poucos conseguem passar essa etapa, a etapa de transição é realmente complicada, mas a molecada está se virando bem, tem ajudado bem, e o Avaí tem bons valores aí para colocar em campo, eles devolverem na maneira esportiva, e devolvendo na maneira esportiva financeiramente é algo natural de acontecer. Alex, hoje mesmo jogando com um time bem modificado, 2 atletas que vêm treinando não tiveram oportunidade, que é o caso do Jean Kleber e do zagueiro Wellington. Qual a situação desses 2 atletas? Você pretende utilizá-los no decorrer da temporada? Não pretendo. Não pretendo, já passei para a diretoria, já conversei com os próprios jogadores. Tem uma coisa que eu prometi para mim mesmo quando saí de casa, que eu seria muito sincero com os jogadores. Eu não ia ficar contando historinha. Então o Wellington e o Jean Kleber sabem disso já há muito tempo. A própria diretoria
Não é uma decisão minha, não é uma decisão do Alex. Aí nós podemos voltar na pergunta anterior, né, quando nós estamos falando dos jovens jogadores. Para que os jovens jogadores ocupem um espaço, alguém tem que liberar esse espaço. Então, olhando ali os jogadores de meio campo, quando nós tínhamos o Peçanha, que infelizmente ainda não conseguiu estrear porque teve a lesão, tá lesionado, está se recuperando. Tínhamos o Andrei, temos, né? O Andrei, o Peçanha, quem mais? Agora está me escapando os nomes ali na meia, o Vitinho. Então, eram jogadores que ocupavam espaço e aí, sentando com a diretoria, a gente chegou a essa conclusão. Por isso, hoje, já é a 9ª rodada, o Gia ainda não participou, o Wellington ainda não participou. Eles continuam conosco, continuam treinando com o grupo, mas eu já passei para eles, a diretoria já passou para eles, que eles têm que seguir um caminho diferente para que o Avaí siga o caminho dele também. Alex, quais são os ajustes mais urgentes que você está buscando fazer na equipe e que até agora não conseguiu implementar aí durante o Campeonato Catarinense? Todos. Mas ajuste em futebol são todos os dias. É aquilo que eu falo sempre aqui, vou seguir repetindo. Quando nós olhamos futebol, a gente idealiza. Então, por exemplo, se nós olharmos uma mesa redonda, ouvimos no rádio, ouvimos na televisão, as pessoas que ali estão falando, eles estão falando do ideal de futebol. E a realidade do futebol é outra. Então, ajuste, se você pegar o Real Madrid, que é o maior time do mundo, provavelmente o Ancelotti tem que fazer ajuste todos os dias. Menores? Sim, menores, porque os jogadores são de altíssimo nível e os ajustes são sempre menores. Aqui nós voltamos para aquilo que a gente falou, é um time jovem, é um time que tem jogador aqui, o Andrei, por exemplo, está entrando no 9º, 10º jogo da carreira dele. Então, tem muita coisa para ser ajustada, tem muita coisa para ser melhorada. E todas as vezes que a gente treina, a gente tenta ajustar algo. E vamos seguindo. Em alguns momentos vai acontecer de maneira espetacular, em outros momentos não vai acontecer. Essa irregularidade é normal, devido principalmente ao grupo jovem que tem. Se vocês forem buscar e analisar a média de idade, ela é pequena. E mais que a média de idade, a média de experiência no futebol, ela também é pequena. Nós temos ali alguns jogadores que são acostumados, que já jogaram em outros locais, que já jogaram campeonatos estaduais, competições nacionais, mas se nós formos colocar em percentual, é uma minoria. Então, os ajustes, eles são diários e são todos. Se eu ficar falando aqui, nós falaríamos praticamente de tudo que um jogo de futebol apresenta. Alex, tô ainda comemorando essa vitória hoje, né? Acredito que a partir de amanhã vai mudar a chavezinha, pensar na Copa do Brasil, quarta-feira. Vai ter muita gente à disposição para o jogo de quarta-feira, né? Os que foram desfalque hoje. E como utilizar a tua experiência como jogador para passar para essa garotada toda e a experiência desse elenco, dessa mescla que tem o grupo, para um jogo tão importante que é a Copa do Brasil? Mesmo o Avaí tendo a vantagem do empate, o torcedor quer classificar com uma vitória, claro. Não, o torcedor quer, o clube quer, os jogadores querem. Mas do lado do Retrô é a mesma coisa. Os dirigentes do Retrô querem, os torcedores do Retrô querem, os jogadores querem. É jogo único, é detalhe. Hoje, por exemplo, o Concórdia nos atacou pouco, mas no final do primeiro tempo tocou uma bola na trave. Se aquela bola entra, talvez eu estivesse falando aqui numa outra situação. Então é o que a gente sempre passa para eles. O futebol se resume muito a detalhes. Às vezes, em competições como essa que nós estamos, você pode se recuperar na frente. Veja que no minuto 41 contra o Barra, do segundo tempo, nós ganhávamos 2-3 e o final da partida foi 4-3 pro Barra. Em detalhes em que nós, dentro do campo, deixamos escapar. Então isso a gente fala a todo momento, não é só agora. Não é só porque é um jogo eliminatório como esse, a gente vem falando dia a dia, treino a treino, conversa a conversa, para que cada um no seu tempo absorva isso e se coloque da melhor maneira, com muita concentração, que isso é o que vai definir. E eu espero que a gente tenha lá uma noite boa em Recife e consiga voltar para Florianópolis classificado. E já começamos, né? Porque amanhã de manhã tem treino, já imaginando esse jogo que a gente vai ter.